Você está linda, não precisa se preocupar. Falei para Hathor enquanto estávamos na carruagem a caminho do palácio. Vi que ela estava aflita, ajustando, nervosa, as penas do cabelo. Desejei saber um modo de deixá-la mais confiante, porém, como ouvi tantas vezes, não havia elogio maior a uma mulher que a confirmação de sua beleza. Não chego aos seus pés, murmurou ela, encarando as próprias mãos. Você precisa mesmo se comparar a mim? Todo mundo me compara a você. Hathor engoliu em seco e me encarou com olhos marejados de lágrimas que não deixou caírem. Quando foi a sua vez de debutar, você estava perfeita. Todos comentaram. Me lembro bem de ver você e ficar maravilhada. Pratiquei meu caminhar e a minha mesura 1000 vezes e mesmo assim não consigo ser tão boa como você. Como você fez aquilo? Dizer que eu não havia me esforçado, que tão pouco me importava com a situação ou que nem sequer me lembrava direito, apenas a deixaria desolada. Acredito que você deve confiar em si mesma e ficar calma. São apenas alguns segundos, respondi. Sim, é claro. Por que eu não me pensei nisso? Ela bufou e olhou pela janela enquanto passávamos pelos portões. Para não chateá-la mais, decidi ficar em silêncio. Observei minhas outras irmãs, Divana e Abina, que olhavam pela janela, boquiabertas e cheias de admiração, com um burburinho e os convidados. Hathor, não vejo motivo para você se preocupar. Pelo que notei, até agora, todas as outras garotas são tão esquisitas quanto o cão chupando manga, brincou Abina. Abina! Hathor arfou horrorizada com a linguagem dela. Onde você aprendeu isso? Perguntei tentando não rir. Abina deu de ombros e se virou para nós. Ouvi uma das criadas dizer: E você por acaso é uma criada? Jamais repita esses termos, principalmente se estiver acompanhada. É inapropriado para uma dama dizer absurdos assim, declarou Hathor ganhando uma careta de Abina. Então como se faz para dizer que uma pessoa é feia ou esquisita? Devolveu Abina. Hathor parou para pensar. Comum, talvez? As pessoas chamam Silva de comum, mas não acho que ela seja feia, ponderou Abina. Ah, quer parar de pensar tanto? Simplesmente não diga nada, porque você não pode ser mais como Divana? Olhe só como ela é quietinha. Abina cruzou os braços. Você não gosta de ser comparada com Odite, então por que me compara com Divana? Você quer... Não, chega dessa discussão, meninas, interrompi gentilmente. Hathor, você vai ficar corada e carrancuda se continuar com essa conversa. Ela arfou e cobriu o rosto com as mãos, apertando com força como se fosse... Assim, impedisse que as emoções aparecessem. Na apresentação à sociedade, o rosto de uma dama deve ser sereno e elegante, mas também inocente e atraente. Era um padrão que eu considerava impossível de atingir, e mesmo assim me disseram que havia conseguido. Eu só podia imaginar que o segredo era não dar a mínima. Chegamos! Exclamou a voz baixa e suave de Devina. Ela se afastou da janela, permitindo que o cocheiro abrisse a porta para nós. Quando a Bina começou a se mexer, balancei a cabeça, segurando-a. Hathor primeiro, informei, e então olhei para minha irmã. É o dia dela. Mamãe disse que é melhor ficar por um momento sozinha diante da carruagem. Ela assentiu, inspirou profundamente e desceu com a ajuda da criada, que esperava para ajustar seu vestido branco. Nós três esperamos e só descemos quando nossa mãe se colocou ao lado dela. Não consegui me conter. Esquadrinhei a multidão e as carruagens diante de mim. Deve ter sido menos discreta do que pensei, pois meu irmão apareceu ao meu lado. Está procurando alguém em especial? Ninguém, menti virando-me para ele. Estava admirando os vestidos. Ele ergueu a sobrancelha. Todos parecem iguais? E é assim que parecem para um homem. Silva deu uma risadinha e enganchou o braço no dele. Por que nós mulheres nos esforçamos tanto? Eu achava que era para os olhos julgadores das outras mulheres. Para os outros, quanto mais cedo nos casássemos, melhor. Eu não gostava do fato de que as mulheres serem avaliadas de acordo com a beleza e a posição familiar. Mas isso não significava que eu não concordava com a Bina. Hathor era bem mais bonita que a maioria das mulheres ali. Enquanto adentrávamos a corte, parecia haver uma força, uma aura ao redor de toda a nossa família. Alguns olhares eram curiosos, outros admirados e alguns um pouco invejosos, mas todos direcionados a nós. Ah, ser uma do Bell! Enquanto caminhava, eu era mais notada do que fora no dia da minha apresentação à sociedade.
A situação me fez desejar ter o anel de Diglis que Platão descreve em A República. O anel me daria o poder de ficar invisível quando quisesse. Nesse caso, que conversas eu ouviria? Que segredos descobriria? Embora Platão fosse questionar minha honra por escolher usar o anel e, portanto, me classificar como quase tão má quanto qualquer malfeitor que eu encontrasse. Pare de pensar em livros, Afrodite, me repreendi. Olha lá, aquele é o Duque de Everley, sussurrou uma dama. Elas haviam se cansado de nós e agora buscavam um novo alvo. Me esforcei para não me virar, mas não consegui me conter. Evander usava um paletó azul escuro que emoldurava sua figura imponente, a pele marrom e sempre corada, a barba aparada que cobria a mandíbula perfeitamente quadrada e os ombros largos que destacavam o quanto era alto. Os olhos castanhos estavam focados na irmã mais nova. Ah, não, céus! Fiquei sem ar. Ele era ainda mais lindo do que eu me lembrava. Ele havia mudado, mas para melhor. Quanto mais eu olhava para ele, mais forte meu coração batia. Então, sem aviso, como se pudesse ouvir o martelar em meu peito, ele ergueu o olhar e encontrou o meu. Todo mundo pareceu parar, até mesmo meu coração. Eu sentia algo toda vez que eu olhava para ele, e não conseguia aguentar. Dei meia volta tão depressa quanto pude, sem perder o equilíbrio, mas quase esbarrei em meu pai. Odite? Sim? Ele me observou antes de oferecer o braço, pois minha mãe e Hector haviam entrado na sala de estar. Devemos ir para os nossos lugares. Claro, respondi segurando o braço dele com força. Eu me livraria de fosse lá o que restara do Duque em meu coração, da mesma forma que ele se livrara de mim. Mostraria a ele que não desejava sua atenção e que tampouco era uma criatura digna de pena. Assim como de certo eu ouviria falar do casamento dele naquela temporada, ele ouviria falar do meu. Evander me veria feliz sem ele. Papai, falei baixinho enquanto estávamos no saguão. Sim, querida, sussurrou ele olhando para a porta. Você ficaria satisfeito se eu me casasse nessa temporada? Ele me olhou por um instante antes de apertar minha mão. Não se trata do que me satisfaria, querida, mas do que satisfaria você. Não tema, eu a apoiarei mesmo se você não desejar se casar. Mamãe mandaria cortarem sua cabeça por me dizer isso. Então que fique entre nós. Mas se você não se casar, terá que enfrentar sua mãe para sempre. O senhor está me apoiando ou me ameaçando? Ele deu uma risadinha e um sorriso amplo que me fez sorrir também. A chegada da rainha foi anunciada. De imediato, soltei o braço do meu pai, abaixei a cabeça e fiz uma reverência antes de me endireitar lentamente. Quando ergui a cabeça, a rainha olhava diretamente para mim, sua figura dominadora por baixo de sedas e joias pesadas, a peruca alta. Todos seguiram o olhar dela, portanto, os olhares estavam todos em mim. Nada foi dito, e ela afastou o olhar da mesma forma como olhou para mim, em seu próprio ritmo. Comecem, decretou. E assim começou, o escrutínio. Lady Clementina Hawley, apresentada por sua mãe Vossa Graça, a Duquesa de Imbert. As portas se abriram para revelar uma jovem bastante alta, talvez mais alta que qualquer homem ali, com um pescoço particularmente longo. A mãe dela, bem baixinha, seguia atrás. Ela não era feia, embora seu caminhar oscilasse. Olhei rapidamente para a rainha, cuja expressão era desagradável. De imediato, tive pena da moça. A rainha podia ser e seria cruel. Quando Lady Clementina Hawley ficou diante da rainha e fez uma reverência, a monarca se endireitou e perguntou: Pobrezinha, você foi esticada quando era criança? Algumas risadinhas preencheram a sala, e eu desviei o olhar para evitar a brutalidade do momento. Me peguei encarando a pessoa que eu não queria ver. Evander. Seus olhos castanhos também me encaravam, e eu o encarava, e ele me encarava, infinitamente. Não consegui ler sua expressão. De vez em quando, ele desviava o olhar, e então eu desviava o olhar. Enquanto isso, as damas entravam e saíam, e de novo me vi olhando para ele em um momento que ele não me olhava. Por fim, cansada desse joguinho ridículo, me concentrei na porta. Lady Verity Eagleman, apresentada por Vossa Graça, a Duquesa Viúva de Everley. A irmã de Evander havia desabrochado. Eu me lembrava de quando ela era apenas uma garotinha, bastante sorrateira e tímida, sempre tentando brincar no jardim. Ela tinha traços delicados, o rosto em formato de coração, a pele igual à do irmão. O caminhar dela, embora gracioso e gentil, diferentemente da viúva, era incorreto. O pior, porém, era que de alguma forma ela estava usando a mesma cor que a rainha.
Troquei olhares com Evander, sem conseguir me conter, e vi o horror em seu rosto. Rapidamente voltei o olhar para a rainha, pois tudo que ela odiasse precisava ser repreendido, sobretudo em seus domínios. Verity fez uma reverência lenta e baixa. O rosto da rainha não revelava muito. Eu desejava salvar Verity de alguma forma. Será que eu devia desmaiar? Causar uma comoção? Esquisita, gritou Abina. Todos os olhares se voltaram para nós. Em pânico, meu pai olhou para mim e começou a se movimentar para agarrar Abina quando, de repente, uma risada ecoou no salão. Era a rainha. Ela jogou a cabeça para trás, colocando a mão sobre a barriga, e então parou e acenou para que Verity e a viúva saíssem. Próxima, ordenou ela. Apertei os ombros de minha irmã e sussurrei no ouvido dela. A mamãe vai arrancar sua cabeça. Ela deu de ombros. Abina era destemida e me senti orgulhosa. Por fim, chegou a vez de Hathor. Lady Hathor do Bell, apresentada por sua mãe, a honorável Marquesa de Mortimer. Dessa vez, quando as portas se abriram, tudo estava certo. A maneira como as duas estavam vestidas, a velocidade com que caminharam e a graça com que fizeram a reverência foram perfeitas. Desejei intensamente que a rainha fizesse um elogio a Hathor. Ela precisava muito. A rainha as observou antes de erguer a cabeça e assentir. Para a maioria, isso seria mais que suficiente, mas provavelmente não para Hathor. E embora tenha demorado muito, tudo enfim terminou, e estávamos livres para voltar para casa e nos prepararmos para o baile. A caminhada até as carruagens foi preenchida com conversas. Fiz o que pude para ignorar o que falavam, mas não consegui. Por favor, alguém me diga como uma garota pode ser tão reservada quanto a própria mãe. Parece uma cantora de ópera trágica. As damas diante de mim riam sem saber o que eu estava ali. Você está falando de Vossa Graça, a duquesa viúva de Everley? A companheira dela riu. Está claro como água que ela é uma falácia. Falácia? Você não sabia? Ela não é a mãe biológica do duque. A primeira duquesa de Everley morreu no parto de Lady Verity e em menos de 2 meses o pai se casou com aquela mulher. Ela se tornou a madrasta deles e até teve um filho pouco depois. Eu estava tão perto que mesmo quando elas começaram a sussurrar, ainda conseguia ouvi-las. Dizem que ele a manteve como sua namoradinha por muitos anos e que o primogênito dela, que é o mais velho, que o duque atual, na verdade é o irmão mais velho e legítimo dele. Não! Sim! Dizem que ela reformou toda a propriedade assim que eles se casaram, mas por ser uma pessoa de classe tão baixa, não sabia o que fazer e bagunçou as finanças. Quando o antigo duque faleceu, seu herdeiro, o atual duque, a expulsou da propriedade em Everley e lhe deu uma acomodação menor aqui em Londres. Depois ele enviou o irmão mais novo, o legítimo, para estudar no exterior. Com razão. É repugnante ver uma mulher sem berço abrir o caminho na aristocracia dessa forma. Você ficou sabendo que o duque abandonou a famosa e bela Afrodite do Bell? Eu só a conheço de nome. Foi para ela que a rainha olhou por tanto tempo no salão hoje. A reverência dela é famosa. Aquela era ela? Eu anotei assim que entrou, encantadora. A mais desejada de todas, apesar da idade atual. Bem, desejada por todos, exceto o Duque de Everley. Ele se contentou com uma simples tigela de sopa em vez do banquete luxuoso que é ela, tanto que aparentemente ele a tomou antes de se casarem, ignorando a pobre, pobre deusa. Elas riram e eu engoli o nó em minha garganta. Se é simplicidade o que ele quer, enviarei minha filha para ele. Elas riram. Ele logo a escolheria em vez da deusa. Às vezes, beleza demais é maldição. Os homens querem se divertir e não ter uma pintura viva, embora eu tenha ouvido dizer que ele é libertino e tanto, permitindo-se todo tipo de coisa. Percebi que uma delas deixara cair o lenço, que peguei. Com licença, madame, chamei. Quando elas se viraram, arregalaram os olhos. Ergui o lenço. Alguma de vocês deixou cair isto? Ah, sim, querida, obrigada, disse a mais velha do grupo. Imagine, sorri e segui para a nossa carruagem. Por sorte, a nossa fora a primeira a chegar. Eu não percebi quão depressa estivera caminhando, mas preferi assim para poder respirar e chutar um pouquinho o chão. Que essas vadias imundas e estúpidas vão pro raio que as aparta. Gritei em minha mente enquanto chutava mais uma vez. Intrometidas. Afrodite! Dei um pulo ao som da voz da minha mãe. Mamãe! Você esqueceu que tem família ou queria sair voando? O que diabos a fez caminhar tão rápido para longe de nós? Eu te chamei, mas você continuou andando. Ah, sinto muito, mamãe. Eu me perdi em meio aos pensamentos. Esses seus pensamentos. Ela bufou, balançando a cabeça e se virou para olhar para as minhas irmãs. Hathor, depressa. Precisamos voltar para que você se prepare para o baile. Para quê? A rainha não disse nada para mim. Choramingou Hathor enquanto entrava, arrancando as penas do cabelo.
Pois você deveria se considerar muito sortuda. As coisas que ela disse para as outras jovens as deixaram aos prantos, amenizou a minha mãe. Você não vai com o papai? Perguntei para a mamãe. Você quer acalmá-la sozinha? Eu não queria. Abina, venha já para cá, ordenou minha mãe para nossa irmã mais nova que tentava entrar na outra carruagem. Mamãe, por favor. Venha, repetiu ela. Davina riu da cara dela, pois pôde ir com nosso pai. Abina marchou até a carruagem, recebeu ajuda para embarcar e a porta se fechou. Minha mãe estendeu a mão para agarrar a orelha dela, mas Abina me abraçou. Mamãe, as pessoas ainda podem ver. Você sabia que estava errada e mesmo assim falou fora de hora diante da rainha e não apenas falou como usou um linguajar inapropriado para uma dama. Mas a rainha riu. Abina tentou se defender. De agora em diante, você lavará a louça. Mamãe, arfou ela horrorizada. Se você deseja falar como as criadas, deve trabalhar como elas, que isso a lembre de quem você é. Abina olhou para mim e deu de ombros, tentando não rir. Eu tinha me enganado. Pelo jeito, mamãe não arrancaria a cabeça de Abina, mas suas pobres mãos. Vocês não perceberam que estou chateada? Choramingou Heather, cheia de drama. Heather, quantas vezes tenho que repetir que você se saiu muito bem? Disse minha mãe. Eu não queria ter me saído muito bem. Eu queria ser a impecável da temporada. Então você deveria ter roubado o rosto de Afrodite, provocou Abina, e Heather quase avançou sobre ela. Todo mundo estava de olho nela, incluindo a rainha. Ora sua! Chega! Nossa mãe esfregou as têmporas. Eu imploro, chega! Heather, recomponha-se. O dia ainda não terminou. Em vez de todo esse teatro, reorganize-se e prepare-se para a batalha de verdade, que começa esta noite. E você? O olhar dela se voltou para mim. Lembre-se do que eu disse. Assenti. Não se preocupe, mamãe. Eu entendo. Eu encontraria um pretendente, e então os comentários ao meu respeito, enfim, mudariam.